Fala galera, tô aqui, Bruno Baleste, mais um podcast Pode Apostar. Tô aqui com a Thelma Romão. Oi, boa noite, Bruno, Duda. E Duda, ela já tá falando Duda aqui. Todo mundo conhece como Duda, mas eu vou ter que falar o nome verdadeiro dele aqui. Não sei se é segredo, mas Luiz Eduardo Angelici tá aqui com a gente também. Já vou chamar ele para falar com a gente de novo. Antes eu tenho que agradecer os nossos patrocinadores. A gente já tá num bate-papo aqui legal pra caramba. Muito aqui. gostoso. Deixou aqui até a câmera rolando um pouco, porque a gente não podia perder nada. Então a gente vai voltar depois desse bate-papo, mas vamos lá, os nossos agradecimentos que fazem tudo acontecer. Thelma, pode me ajudar? Claro, EFOCO Escola Técnica, cursos de enfermagem, segurança do trabalho e química, EFOCO Play Treinamentos também, Tribo Produções, esqueci de alguém? Não, por enquanto. Focus também. A Focus também é a nossa parceira aqui. Então, EFOCO Escola Técnica e EFOCO Play Treinamento, super legal a plataforma que nós temos, que a gente pode trabalhar Brasil todo com formações de normas regulamentadoras e gerenciamento dessas normas e das suas equipes. A Escola Técnica, como a Thelma falou, e a Tribo que faz isso acontecer. Tá aqui o Gustavão, que vocês não estão vendo, mas às vezes ele é a nossa voz, aqui que tá de fundo, cuidando de tudo. Esse estúdio que faz tudo acontecer para ser possível esse sonho e esse projeto Pode Apostar. Agora a gente vai voltar então pro Duda. Posso chamar de Duda mesmo? Lógico, pode sim. Legal. Duda, ó, então eu vou passar a voz para tia Thelma. Ela vai justificar aqui também um pouco para a gente ter esse bate-papo sobre toda essa história, carreira, e para a gente mais uma vez agradecer, viu, Duda, porque é muito gostoso a gente ter essa presença e o tempo, a agenda. A gente sabe que todo mundo tem um tempo maluco e você também dá esse tempo para nós. Obrigado mais uma vez. Hein? Bruno, eu que agradeço. É um prazer estar nesse projeto de vocês. E é um prazer poder compartilhar da minha história com todo mundo e poder acrescentar para vocês um pouquinho da minha carreira e poder ajudar quem tiver em busca aí de uma decisão de profissão ou Legal. Conhecimento de histórias. É um prazer poder colaborar. Bom demais. A gente pensa um pouquinho assim, Duda, o nosso projeto foi pensando principalmente nas pessoas, nos jovens que estão nos assistindo agora nesse momento. E você começou muito jovem, né? A sua carreira, e você é uma pessoa muito jovem, né? Apesar de ser meu sobrinho. Mas assim, você começou a sua carreira e a gente sabe que todo começo é difícil. Então, para quem está assistindo a gente, ter uma noção de que, assim, para você ter uma carreira de sucesso, você passa por alguns perrengues. Então, a gente chamou aqui hoje para bater esse papo, para você conversar um pouquinho com a gente. A gente sabe que você está aí à frente de uma grande empresa aqui de Lençóis, né, a LPNet. Então, eu queria que você começasse assim, contando um pouquinho. Bruno, você pegou a formação dele? Então, eu peguei. Isso que eu falo, que é tradição nossa. Eu abro sempre o LinkedIn. Eu falei, já fica a dica para depois, se precisar atualizar ou não, mas a gente já pega aqui, ó, formação. Aí você vai corrigindo a gente, viu, Dudão? Tá bom. Ó, formado pela IT, então é Instituição Toledo de Ensino de Bauru, né? Em administração de empresa. Isso é o que eu tenho lá da formação. Depois você vai colocando para a gente, complementando se tiverem outras formações. E a carreira que eu tenho aqui também, desde 2002, como assistente administrativo na LPNet, e até hoje, 2022, 20 anos depois, ainda hoje, já agora como gerente administrativo, e é isso. Hoje, o título do meu cargo é gerente administrativo, mas eu cuido das áreas administrativa, recursos humanos e suprimentos. Quer dizer, gerente Gerente. é quem manda aprender e soltar. Não, Nem tanto. Temos bastante divisões lá, mas legal. Eu tenho um peso considerável aí que eu tenho hoje o privilégio de poder estar à frente. Pô, legal. Então, aí eu não sei se faltou alguma coisa, mas assim, a gente sempre dá essa discorrida no que está ali, no currículo, para o pessoal conhecer também, porque assim, a carreira ela tem os títulos, mas que nem sempre a gente vive de título, nem sempre não. O título é para um momento, mas depois a gente vai construindo todo o andamento da carreira com outras informações, com todo o nosso crescimento, né? Então eu acho legal colocar para as pessoas que estão ouvindo entender que teve os títulos também, mas Sim. A gente vai entender agora um pouco mais das apostas, que é o que a gente fala. Tem bastante história, Bruno, e aí com relação a LinkedIn, por exemplo, eu preferi colocar realmente o título, que é um documento, uma certificação oficial, mas tem alguns cursos que eu vou contar algumas
algumas coisas para vocês. Legal. Tem algumas passagens profissionais paralelas que eu tive no decorrer desses 20 anos, mesmo estando na empresa que eu tô até hoje. Teve um período que eu saí da empresa e voltei, que aí nem lá na empresa a gente legal. considera. Então, a empresa tem um título de reconhecimento por tempo de casa e desconsideram esse período que eu saí também, porque foi bem curtinho. Mas são 20 anos, então tem bastante... Passou legal. Bastante água por baixo dessa ponte aí, tem muita história para contar. E eu não imaginava, porque assim, por conhecer também, eu falo, é um prazer a gente já ter um conhecimento pessoal, apesar de fazer tempo que não se fala, a gente fala uma vez ou outra, tromba isso, é tudo corrido, mas é o que você falou, o que eu vejo é assim, eu lembro assim, o Duda desde o começo junto com a LPNet, depois eu ia querer que você colocasse isso, porque pelo que a gente falou aqui nos bastidores antes também, praticamente a sua carreira nasceu junto com a empresa que também cresceu junto, né? Elas nasceram juntas praticamente, foram crescendo juntos, se formando juntos. E aí saber agora que teve esse período sabático, vamos dizer assim, essa pausinha e voltar e tal. E é legal, é bem legal porque é diferente de muita coisa que a gente vê. Eu até anotei uma curiosidade aqui, que eu falei, nossa, essa questão de 20 anos é muito de uma geração baby boomers que o pessoal fala, né? Que é o pessoal nascido lá em 47 a 57, mais ou menos, que aí tinha algumas características de perfil que o cara tinha uma tendência mais a uma carreira segura, a construir esse 20 anos, 10 anos, 30 anos de carreira, que eu vejo mais que são dos nossos pais. Sim. E a nossa já é uma geração Y, assim, dos anos 80, 90, que ela já é mais flexível, ela já trabalha mais com um pouco, não de não construção de carreira, mas de querer coisas diferentes. E você mistura essas gerações, eu achei legal, curioso isso aí, assim, de ser uma pessoa que bateu em cima de carreira, aí a gente vai entender um pouco mais, mas contra uma geração mesmo, porque hoje as pessoas estão muito, a geração Z hoje lá e agora, como que é, a nova geração ainda, acho que Z também, depois a gente corrige e passa para o pessoal, mas que já é realmente por zapear mais, é aquela coisa de 30 segundos, tudo, eu tô nisso, eu já quero mudar de novo, e você ter essa carreira consistente. Então é legal que você vai contra um pouco algumas duas gerações quase, assim. Então acho legal, eu anotei isso que ficou curioso para mim, falei, não, preciso anotar e comentar, mas que é mais um parente só. Mas acho admirável porque hoje em dia as pessoas são muito... pulam de um emprego para outro e querem mudar, e você consegue construir isso aí com uma consistência tão grande, né? Bruno, mas no decorrer da nossa conversa aqui, vocês vão ver que por mais que são 20 anos na mesma empresa, a empresa se transformou muito nesses 20 anos. São então, talvez 20 empresas, né? Justamente. Então são momentos bem distintos, Poxa, que legal. formatos de trabalho da empresa totalmente diferentes, de períodos para outros períodos. Então, eu estava semana passada conversando com uma colega de trabalho que tem 22 anos de empresa e está lá comigo também. Nossa. Entrou antes que eu. Foi minha chefe quando eu entrei lá na empresa. E a gente estava conversando sobre isso, né? Que por mais que seja a mesma empresa, a empresa mudou muito. E legal. Estamos num cenário de bastante mudança agora, está mudando mais ainda, então é bastante tempo, mas em cenários bem diferentes no decorrer desses 20 anos. E a LPNet começou realmente aqui, né, Duda? Era só Lençóis inicialmente. Na verdade, Thelma, a LPNet começou em Botucatu. Os fundadores são de lá e começou na época do acesso discado ainda, né? Nossa, é verdade. Barulhinho super agradável, né? Como que é, Bruna? Onomatopeia? Eu sou cheio das onomatopeias. O pessoal fala, vai... lá. E aí, eles tinham uma empresa lá em Botucatu chamada NetStyle. Tá. E a LPNet, sim, foi fundada aqui em Lençóis Paulista por uma outra pessoa. Uhum. Que no ano 2000, quando surgiu o IG, que era a internet grátis, essa pessoa se viu num desespero de que, olha, o negócio que hoje eu vivo dele passou a ser gratuito, né?
e vendeu a empresa para os fundadores da NetStyle, que são os sócios que estavam até pouco tempo na empresa. Então eles compraram em 2000 aqui a LPNet, vieram para Lençóis, a LPNet já vinha com essa marca, já tinha o nome. E aí, mas na época era um trabalho muito tímido, né? A empresa, uma estrutura muito pequena, e aí ela começou a ter uma representatividade regional quando começou a trabalhar com internet via rádio e realmente iniciou aqui em Lençóis, e aí foi expandindo. Macatuba, Pederneiras, Botucatu, São Manuel, foi começando a ganhar um corpo maior, mas tudo começou do zero. Eu costumo dizer para as pessoas que perguntam sobre a história, né? Não são investidores que vieram com dinheiro pesado e montaram uma empresa. Conversa, né? Começou uma portinha. Quando eu entrei, a empresa tinha 4 colaboradores, eu entrei como estagiário, né? Mas começou o estágio lá já, né? Que legal. Estagiário. Então, contando um pouquinho do meu período acadêmico, né? Só um minuto. Você tá totalmente fora do microfone. Eu? Tá. Vira ele um pouquinho, acho que ele tá virado pra mim, cara. Tá, tava pra fora aqui. Beleza. Tá, a sequência, você quer... Vai sequência, pode né? ser assim mesmo? Pode seguir. Eu acho que você ia falar alguma coisa. Não. Não, pode. Você estava falando então que aí você começou no acadêmico. Isso. No cenário, na minha história acadêmica, eu tinha um desejo muito grande por me colocar no mercado de trabalho. Eu não gostava de ficar dependendo dos meus pais. E eu vislumbrava que Ribeirão Preto era uma região que eu tivesse muita oportunidade. E, na verdade, eu comecei a fazer faculdade lá, na UNAERP, em Ribeirão. Assim que eu me formei em 2002 na Cooperelp, né? E aí em 2003 eu comecei a administração de empresas lá na UNAERP. Eu tinha passado na IT também em Bauru, mas eu acreditava que lá eu fosse ter mais oportunidade de estágio. E fiquei 1 ano lá e não aconteceu da forma que eu esperava. Fiquei só estudando e preferi voltar, transferi para Bauru, para IT. E voltei aqui para Lençóis para morar com os meus pais. E logo na sequência, meu pai fazia parte do Rotary Club e foi pedir uma ajuda para os amigos, né? E o Paulo, que era rotariano, proprietário da LPNet, deu essa oportunidade para mim. Puxa. E comecei como estágio, a empresa era uma portinha mesmo, tinha 3 colaboradores. E o Paulo brinca comigo, às vezes, nas conversas que a gente tem, falou, não imaginava que aquele filhinho de papai fosse trabalhar tanto tempo comigo e que fosse virar o profissional que virou. Dei oportunidade para, não apostando, falando, vai vir, e por fim, felizmente, deu muito certo. E tô aqui até hoje na empresa, né? Puta, então assim, a aposta na verdade foi inversa no começo ali. Ele que entrou com essa... entra aí então para fazer o estágio, começa, na verdade, você que... a empresa não tinha nem política de estágio, né? E como havia o receio de não dar certo, começa como estagiário, porque se não der certo é mais simples de E aí você fazia o que lá, assim, porque imagina, pequena você faz desde... Tudo, Bruno. Tudo. Atendia telefone, fazia serviço de banco, levava equipamento para os técnicos que estavam em campo e precisavam de algum apoio. Então, atendia o telefone do cliente que queria um suporte técnico, fazia... tudo que me pediam... Naquela época, quando começou, qual que era assim? Porque depois até falar, é uma empresa de telecomunicações, hoje vista como telecomunicações, né? Sim. Aí você vai me corrigindo, viu, Duda? E assim, qual era o serviço naquela época? E aí vinha as atividades que você tinha, as atribuições suas e do time ali, então. Na época, assim que eu comecei, a maior carteira de clientes era de internet de escada. Tá. E estava iniciando um trabalho com internet via rádio. Mas a maior parte dos clientes eram acesso de escada. Aí tinha uma conexão de 32 kbps, não sei se alguém lembra disso, 16 kbps. Gustavo lembrou. Então, aí iniciou a internet via rádio, que era para combater o Speed da época, que era um serviço
Nossa, da é verdade. Telefônica, né? Verdade. E aí na internet via rádio já tinha velocidade de 128 kbps, 256, era 64, 128 e 256, eu me lembro bem que eram as velocidades comercializadas, né? E que já era um avião perto do acesso discado que tinha antes, e não tinha aquele problema de ter que usar só de madrugada para pagar a tarifa menor da ligação, o custo era fixo, então foi um divisor de águas na Nossa, época. eu lembro. Não, e aí um parente, segura aí que eu acho legal isso aí da internet. Meus pais, talvez ouvindo aqui, eu lembro que eu e meu irmão, de madrugada a gente ficava. Saía, moleque, férias e tal. Aí ia acessar a internet. Nossa, o barulhinho entregava todo mundo, né? Porque assim, agora você punha cobertor em volta do computador pra não mostrar que você tava baixando lá, conectando na internet. Daí o pai já ficava louco. Você vai gastar telefone agora de novo. Nossa, aí lembrou, não lembrava também desse detalhe, mas foi... E na época, eu lembro, em casa, antes de eu começar na LPNet, o provedor que meu pai tinha contratado era de Bauru. Então o custo era maior ainda, então eu só podia entrar depois das 10, mas assim, o ideal era depois da meia-noite, porque se fosse antes, era terminantemente proibido, né? Porque o custo ia ficar muito alto de ligação. Hoje quem usa internet e não participou dessa época não faz nem ideia que existia essa dinâmica. O tempo, eu não lembro nem quanto tempo demorava, assim, às vezes caía, aí você tinha que fazer a conexão de novo, a ligação. Reconectando. Nossa senhora, é verdade. O pessoal hoje não... O Denis, quando estava aqui, ele falou, hoje o pessoal falou, vê quanto tempo demora para você baixar alguma coisa no computador, quando você fala, tá demorando muito, abrir um programa, dá 2 segundos, às vezes você fica desesperado. E tá demorando. Falou, o pessoal não lembra como que era você ter a expectativa de... Só uma música no ar. É verdade. Não, e tem eu costumo dizer que a pandemia, ela acelerou alguns processos que são naturais, que já vinham acontecendo de uma forma mais lenta, mas o nível de exigência do usuário de internet a urgência em restabelecer o serviço, ela acelerou demais depois da pandemia, em virtude da pandemia, na verdade. Nessa época, o cliente que ficava sem conexão, abria um chamado técnico, era uma semana para resolver. O caso que a gente era rápido, era 2, 3 dias. Então o cliente abria chamado e falava, faz uns 15 dias já que eu não estou conseguindo usar. Nossa, e aí imagina abria chamado, 15 dias sem... Hoje em dia é uma necessidade Hoje, 15 básica. minutos a pessoa liga e fala, conhecidos Duda, já faz um tempão que eu liguei aí, ninguém veio me atender, eu vou ver a abertura do chamado, faz meia hora que a pessoa abriu o chamado e fala que já faz um tempão. Então, se tornou um item essencial, né? De primeira necessidade, que na época era algo totalmente desnecessário e muito pouca gente usava o serviço de internet, pessoa física, né? Empresas já usavam. Inclusive a LPNet começou a atender a internet via rádio em virtude da necessidade que as empresas tinham de ter uma conexão com uma qualidade um pouco melhor do que a discada e que a Vivo, na época com o Speed, não tinha abrangência em toda a cidade, em toda a área urbana. E alguns empresários procuraram a empresa para fazer esse piloto, né? Então, os sócios fundadores da LPNet não tinham conhecimento em internet via rádio também. E adquiriram conhecimento, eles eram da área de TI, são da área de TI, mas não tinham conhecimento específico em redes sem fio, até porque a internet via rádio naquela época era uma adaptação tremenda, não tinha equipamento específico para isso. Então não era ainda um negócio pronto. A placa que se instalava no computador era uma placa utilizada para rede sem fio interna. E aí fazia-se uma adaptação, põe um cabinho, que a gente chamava de pigtail, que era um cabo que adaptava do conector da placa para um cabo coaxial que subia até o telhado e lá colocava uma antena. Então era uma adaptação, não tinha produto específico para essa finalidade. Depois, lá em 2006, por aí, que começou a ter equipamento produzido especificamente para essa finalidade. E aí começou a ter uma estabilidade melhor, uma entrega melhor. Mas de 2002, que começou a ter um consumo maior de internet via rádio, era uma adaptação tremenda e
funcionava. Como? Mas até, ó, legal essa curiosidade, assim, então, mas veio de fora, vocês conheceram através de algo que vocês foram atrás para trazer, aí trouxe essa tecnologia adaptada, então, mas já tinha muito tempo quando vocês assumiram a rádio ali também? Ô Bruno, na verdade, a internet começou a ter uma disponibilidade para o público em geral aqui no Brasil, 99, 98. Então, a internet, independente do meio de transmissão, era tudo muito novo, né? Então, eles começaram esse trabalho em 2000, final de 2000, com a internet via rádio. Então, quase ninguém sabia nada. Foram aprendendo, foram indo atrás. A parte sistêmica de gestão dos acessos, de liberação de velocidade e tudo mais foi criada por um dos sócios, então o programa foi criado por eles. Nossa, legal. E eu acho que foi isso uma das receitas do sucesso que a empresa teve, porque tinha outros concorrentes que não tinham um sistema e aí não conseguia entregar o serviço que se propunha para o cliente, não conseguia gerir as conexões. E foi um dos segredos para começar a ter um ganho e começar a alavancar a clientela, começar o crescimento que a empresa teve. Né? Legal. E você disse também, né, Duda, que você teve um crescimento grande na empresa, né? Desse momento que você fazia de tudo, quando você começou a perceber que não, eu preciso me especializar, a empresa está crescendo, ou foi algo natural, que você foi sentindo essa necessidade mesmo e foi crescendo com a empresa? Como que foi isso? Thelma, quando a empresa é pequena, todo mundo faz de tudo um pouco, né? E quando eu comecei, eu já cursava administração de empresas, então eu sempre tentava conciliar o conhecimento que eu adquiria na faculdade com as necessidades que eu tinha lá no dia a dia na empresa. Conforme a empresa foi crescendo, obviamente você começa a direcionar pessoas para atividades específicas, né? Então, depois que eu deixei de ser um faz-tudo, eu fiquei focado na área de gestão das equipes de campo, então de fazer a agenda dos técnicos, né? Entrar em contato com os clientes para agendar, e ao mesmo tempo eu fazia compras. Tá. Mas esse legado que eu trouxe comigo de ser flexível, acho que isso talvez seja algo natural meu, mas ao mesmo tempo a minha vivência fez com que eu tivesse esse perfil. Eu carrego até hoje isso. Então, vou contar para vocês algumas passagens, mas em todos os períodos, apesar de já depois disso ter algumas atividades específicas, então fiquei fazendo o agendamento de serviço com os clientes e compras, cuidava da frota, aí depois eu fiquei só frota e compras, deixei de fazer o agendamento, depois passei a ser subgerente, então eu dava apoio ao gerente geral, não era uma gerência departamentalizada, e justamente nesse momento aí ficou mais latente ainda essa questão de fazer tudo, porque a gente fazia a gestão da empresa como um todo. Mais então, generalista mesmo. Era justamente uma atuação generalista. Então eu tinha contato com todas as demandas e tudo que não era da rotina da empresa vinha para mim. Então assim, quem que faz isso? Não é a Thelma, não é o Bruno? Então é o Duda. E aí, então assim... Joga lá pro Duda. Justamente. Ele resolve. E aí, sobre... poxa, mas eu já sabia fazer as coisas? Não. Então, eu fui aprendendo de acordo com as necessidades. Os meus gestores ou sócios da empresa me davam a confiança. Legal. Entendiam que eu ia buscar fazer da melhor forma possível. Lógico que antes de ter uma segurança em tomar as decisões, eu sempre compartilhava com eles, independente do quesito e do que estava sendo tratado. Mas depois que a gente estava bem alinhado, eu seguia fazendo as atividades
de forma mais autônoma, né? Então, com relação à gestão, eu fui aprendendo, vendo as necessidades que eu mesmo tinha de às vezes faltar atuação de um gestor, porque a empresa teve momentos de crescimento muito rápido, então de crescer 200% em um ano, e aí a empresa não está organizada para isso. E aí a gente tinha que se virar para fazer as coisas acontecerem. Então, talvez sentindo as necessidades do dia a dia e também vendo os meus gestores, os donos da empresa, eu fui construindo o profissional que eu acredito que eu tenho me tornado hoje, justamente pelas necessidades que eu foi na raça, né, percebia, justamente. Então, não, até desculpa que você está falando, eu estou viajando aqui pensando assim. O interessante que eu imagino, aí você vai responder, se você se via onde você está hoje, nessas atividades, porque muita gente, e isso é uma questão muito, como eu posso dizer, cultural talvez. A gente tem algumas culturas de pessoas falarem, mas a minha atribuição é essa, eu não sou pago para fazer aquilo. E além disso, a pessoa às vezes ela não consegue enxergar, mas se eu fizer aquilo, talvez me abra novas oportunidades. Vou fazer a diferença. Mas a minha pergunta, quando você fazia isso aí, você enxergava que você seria hoje o gerente que tá acima de muitos projetos assim também? Não, na verdade eu acho que isso realmente é natural da minha pessoa, e hoje, quanto maior a corporação, mais você enxerga esse tipo de atitude de, não, isso não é minha atividade, isso não é minha responsabilidade. E no tamanho que a empresa tem hoje, é muito mais perceptível profissionais que têm esse tipo de conduta, e que é a maioria, na verdade. São mais encaixados na caixinha ali. Justamente. Não rompe essa barreira. Eu não tinha essa visão, Bruno. Na verdade, foi querendo atender as demandas que me passavam que eu fui tendo as atividades Vou citar alguns exemplos, tá? Coisas totalmente aleatórias. Então, a empresa é uma empresa de telecomunicação, começou com internet, hoje ela atende internet, TV, telefonia móvel e fixa. Mas eu já trabalhei com empresa de coleta de entulho de construção civil, porque a empresa comprou uma empresa e eu fui lá. É verdade. Eu fui administrar, já trabalhei com móveis planejados, com empresa de segurança patrimonial, instalação de alarme, monitoramento Mas de alarme. Mas tudo vinculado com a empresa? Do mesmo grupo, então surgiram oportunidades e eu fui trabalhar nessas empresas, sempre conciliando com as demandas do provedor. Com fazenda, criação de gado, construção. Nossa, eu não sabia que teve tanto. Eu sabia que tinha bastante investimento de outros negócios também, mas eu não sabia quantos e tão divergente assim de. Então já tive acesso a isso, é muito enriquecedor. Uma grande escola, foi uma grande escola para você. Eu tive contato com. Hoje eu me viro muito bem com isso, com transação imobiliária, documentação, retificação de área e tudo isso. Sabe de tudo. Surgiu a demanda, quem que vai resolver? É seu? Não, então Duda. Vai pro E aí é natural meu de entender o porquê as coisas têm que ser feitas. Então, eu acho que isso acabou agregando esse valor para mim, de não fazer apenas porque falaram que tem que fazer. Então, tudo bem, tem que fazer a retificação dessa área, mas o porquê? O que consiste numa retificação de área? O que tem que ser feito? Qual que é a dinâmica? Então, eu acho que isso acabou agregando esse valor para mim e é muito gratificante eu ter tido essa oportunidade, né? Talvez se eu tivesse entrado numa multinacional, muito provavelmente eu não teria tido a oportunidade de ter contato com tanta coisa igual. Talvez tivesse entrado hoje na mesma empresa. Justamente. Talvez não teria essas oportunidades. Mas é legal isso, Duda, porque assim, é uma coisa que eu compactuo muito, porque
existe essa escolha. Você podia muito bem falar assim, nossa, mas isso aqui não cabe para mim, eu nunca vi, não imagino como faça e eu vou colocar a mão nisso aqui, pode dar um problema. Não, você falou, não, pode passar que eu vou estudar, eu vou entender o porquê disso daqui para depois passar o resultado. E é difícil encontrar as pessoas que têm esse interesse, que isso talvez seja o diferencial para as pessoas que se destacam. Elas não veem como um problema. Ela fala, não, quicou a bola ali, eu tenho que trazer uma solução para aquilo entrar no gol, para eu fazer meu gol. Né? Então é legal essa visão que faz toda a diferença. E eu acho que com todas essas oportunidades você tem alguma coisa de interessante e engraçado para contar pra gente. Que história é essa que você falou de gado? Sei lá, o que aconteceu? Na verdade, a empresa em um momento resolveu investir no agronegócio, comprou uma propriedade e é uma propriedade que era fruto de herança, então estava abandonada, pasto, toda a infraestrutura, e eu que fiz acontecer tudo, a reestruturação de pastos, construção de cerca, a retificação da área, contratação de mão de obra. Isso foi, inclusive no meu último ano de faculdade, foi o ano mais crítico para mim, porque essa propriedade era em Botucatu, então eu ia todo dia praticamente para Botucatu e eu tinha que estar em Bauru para fazer a faculdade. Prova, perdi, TCC. reprovei por falta, foi algo, mas que foi muito gratificante, né? Mas histórias eu tenho uma história que eu conto para muitos amigos, que é muito engraçada. A internet via rádio, ela depende de visada, o termo usado, né? O que é a visada? A antena que está na casa do cliente, ela tem que estar enxergando a antena que está na torre enviando o sinal. Então, é diferente das ondas de rádio sonoras que elas se propagam e ela tem que estar posicionada, virada. Não pode ter nenhum obstáculo. Tá. Então, por isso que eles falam visada. Você estando na antena da casa do cliente, você tem que enxergar a antena da torre que transmite o sinal. Se tiver obstáculo, não funciona. E aí, a Elipernet começou a prestar serviços na Demétria. Eu não sei se vocês conhecem, lá próximo a Botucatu. Ah, tá. Que é uma região de chácaras, né? E foi instalada uma torre em um morro lá. Só que é uma região muito arborizada. Então, você ia nas residências, não enxergava a torre. E a gente tinha que encontrar um meio de atender os clientes. Eu tive uma ideia, foi eu e o Fabrício, um amigo meu que trabalhava comigo na época. Como que nós vamos fazer para identificar onde dá para ter avisada? Então, o que se fazia normalmente quando não tinha avisada? Colocava um mastro, que a gente fala, um tubo onde sustenta a antena, mais alto para livrar do obstáculo. Tá. Mas como que nós vamos enxergar para ver que altura esse tubo tem que estar? Então, o Fabrício ficava na torre com um binóculo. Nossa! E eu com um rádio amador, e ele também. E isso, a distância era 1 quilômetro, 2 quilômetros, não era pertinho. E eu subia no telhado com uma peneira de limpar a piscina, porque ela é telescópica, então dá para regular a altura. E aí eu ia erguendo, e mexendo a peneira. Aí ele falava, enxerguei a peneira. Aí eu media o tamanho que tinha ficado o tubo do momento que ele enxergou, marcava com uma tinta no telhado, fazia um X do ponto onde era, e anotava, do cliente Bruno, o mastro tem que ter 2,5 metros. Aí para o cliente ter lá tem que ter tecnologia de ponta, né? Para análise. E aí depois o técnico ia lá e fazia a instalação sem enxergar. Então ele não fazia o alinhamento certinho da antena, porque não dava para enxergar. Então ele colocava a antena, ia virando o tubo, e a hora que no sistema tinha uma leitura do sinal, a hora que chegava no melhor desempenho possível, ele travava e a instalação estava feita. Então foi uma engenharia desenvolvida. Eu costumo falar isso, é geniaria, né? Não é nem engenharia, é geniaria. Mas isso é legal, porque muita gente fica pensando, não, porque a tecnologia, depois que você embarca uma tecnologia num negócio, beleza. Mas e para chegar até ali? Isso é o funcional, é o que funcionava na época, e pronto, resolveu. Lógico que hoje o mercado e
e as tecnologias disponíveis não permitem mais esse tipo de amadorismo, né? Mas na época é o que tinha. Então, não existia nada mais evoluído, não tinha um recurso melhor. Então, hoje, se você for montar uma empresa e começar da forma que começou, adquirindo know-how, é possível ter o sucesso que a empresa teve até hoje? Não, não é. Hoje o mercado é muito exigente, né? O cliente é muito exigente, não aceita instabilidade, não pode, né? Então, você pega hoje comércio, não vive sem internet, não vende, não emite uma nota fiscal, um cupom fiscal. Então, são momentos e passagens muito, muito interessantes, mas que hoje não seria possível no segmento da LPNet, né? De telecomunicações. Talvez em outras áreas... Não, mas é legal porque isso é o que a gente fala aqui das apostas, porque assim, podia muito bem falar, pessoal, não tem jeito, acabou, tem um monte de barreira, tem árvores, isso, aquilo, tal. Não, peraí, vamos achar uma solução. Sim, sim. Mas e tem outras assim também desse começo assim que você teve que, né? Trabalhou com caçamba. É isso que você falou, porque assim, você teve que, pelo jeito, pôr a mão em muita coisa. E a gente se vê muito disso, a gente põe muita mão também. E às vezes as pessoas não vê esse lado que você teve que fazer para acontecer. Sim. Mas tem alguma outra coisa também assim que lembra? Eu tive um episódio que o único veículo que a gente tinha para a locomoção do administrativo da empresa, lá no começo, era uma motinho antecessora da Bis. Dream, da Honda Dream. E era o único veículo que a gente tinha. E na esquina da onde era a loja da empresa, estava tendo uma blitz. E eu fui parado e o documento estava atrasado e prenderam a moto. A única. E eu cheguei a pé na empresa. E aí os colegas ficaram, poxa, é o único veículo que a gente tem. E agora? E foi uma passagem engraçada. Na época, eu não lembro o porquê da restrição que tinha. Mas a gente... Como dizem, né, vendia o almoço para comprar a janta. Então a empresa não tinha recurso nenhum e fazia da forma que dava. Era um time muito legal. Da maioria das pessoas, que eram poucas, né, eram 4, 5. Eu tenho amizade com eles até hoje. Então a gente vira e mexe, se reúne, porque... vira uma família, né? Justamente. Hoje, no tamanho que a empresa está, os círculos de amizade são muito mais nos departamentos, né? Então as pessoas que trabalham juntas têm uma proximidade, mas diante do tamanho não dá para você conhecer todo mundo ou de ter uma intimidade com todo mundo, né? Algo que é privilégio de empresas pequenas, né? Hoje está com qual tamanho, assim, lugares, porque a região que pega é enorme, né, também. O Bruno, hoje a LPNet, ela foi feita uma parceria com a Desktop, que é uma empresa de Sumaré. Legal. A base em Sumaré. E a LPNet, ela atende uma região de 110 municípios aqui do interior de São Paulo. E ela é uma regional da Desktop. A Desktop é a maior operadora, com exceção das multinacionais de telecom, é a maior operadora do estado. Poxa, legal. E a segunda maior do país. Então, é uma empresa que vem num crescimento muito grande, num planejamento de crescimento mais agressivo ainda. Hoje a LPNet, o grupo, né, já está à frente de empresas multinacionais aqui dentro do estado, então ela é a terceira do estado e ela busca ser a primeira. Então, provavelmente, se os planejamentos acontecerem da forma que a gente vê que estão acontecendo, até o final do ano que vem, o grupo vai ser a maior operadora de telecomunicação do estado de São Paulo. Poxa, que legal. Isso aí em número de pessoas de equipe, entre pessoas internas e terceiros trabalhando, a gente está falando mais ou menos... Só próprio 3 mil colaboradores. Nossa. Aí com terceiros, acho que vai para quase 4 mil. Legal. A LPNet hoje tem em torno de 600 colaboradores próprios e quase 200 terceirizados. Aí. É bastante. Então
eu falo muito em privilégio, mas realmente eu Não, de vejo 4 como um privilégio de poder ter participado de tudo isso. Então, por isso que eu disse para vocês que a empresa viveu muitas fases dentro desses 20 anos, né? Então, teve o primeiro, eu costumo dizer que o início, né, era com a internet via rádio, internet na frequência de 2.4 GHz, que era essa época das adaptações, né? Aquelas, para quem se lembra, as antenas pareciam uma grelha de churrasqueira, uma grade bem grande. Depois veio a evolução, que foi a internet numa frequência de 5.8 GHz, que aí são aquelas anteninhas menores, branquinhas, ou umas caixinhas parecidas com esse copo branco. Sei. Aí já são equipamentos que foram fabricados para isso, que entregavam uma qualidade muito melhor. E consequentemente, a LPNet também cresceu nessas fases. Então, quando entrou a frequência 5.8, a empresa investiu, trocou todo o seu parque tecnológico, e aí ela teve um crescimento muito grande. Tá. Aí depois desse crescimento, ela investiu em outros segmentos que eu comentei com vocês, de imóveis planejados, de construção civil. Acabou no segmento de internet ficando estagnado por alguns anos. E aí lá em 2015, 2014, 2015, iniciou o investimento com a fibra ótica. Ah, é verdade, teve ainda também essa evolução. E aí foi o grande boom. Então, hoje a gente mede tamanho de operações por quantidade de assinantes, né? Tá. Então, a LPNet começou lá em 2015 com a fibra ótica, ela tinha 30 mil assinantes. Hoje ela tem 140 mil assinantes. Nossa. Então, em 6 anos, né? 6, 7 anos. E isso foi... A fibra ótica realmente foi um divisor de águas, porque existia um preconceito com a internet via rádio. Então, tinha clientes que não queriam, por mais que a gente conseguisse entregar um serviço diferenciado da maioria das operadoras de internet via rádio, existia esse preconceito. Quando a gente migrou para a fibra ótica, a gente conquistou uma clientela que não saíam das Big Tels, que a gente fala, que são as operadoras, as multinacionais concessionárias do serviço de telecom. E aí a gente conseguiu trazer esses clientes para a nossa empresa, e aí foi onde houve todo esse crescimento, né? Pô, legal e demais. aí a minha atuação, como eu sempre tive esse conhecimento generalista, chegou um certo momento, 2018, que a gente usava esse termo, né? Precisamos profissionalizar a gestão da empresa. Tá. Não podemos mais tomar decisões no feeling, no achismo, né? Temos que trazer pessoas mais técnicas. E aí eu participei de todo esse projeto onde a gente tinha 3 gerências na empresa, na verdade, que era a gerência de TI, a gerência administrativa e a gerência financeira. Então eram essas 3 gerências e eu fazia parte da administrativa. E nós, em 1 ano e meio, de 3, foram para 14 gerências, onde a gente segmentou para cada área um gerente dedicado para conseguir absorver as demandas do crescimento que já tinha acontecido e do que estava sendo planejado para se crescer. Isso foi um divisor de águas. E nesse momento eu saí da atividade de gerente e fiquei numa atividade de staff das diretorias. Fiquei como assessor da diretoria. Ah, então, eu vi no seu histórico mesmo que tem essa passagem também. Eu fiquei dando apoio para que os gerentes que estavam entrando na empresa tivessem alguém para dar um respaldo para eles, porque não existia documentação de processos, das atividades, das áreas, até porque as áreas não eram bem construídas, né? Tá. E a vinda desses gerentes foi justamente para construir as áreas da forma mais adequada. E aí, nesse período, eu fiquei apoiando esses gerentes. Cada gerente que entrava, eu fazia uma imersão e ficava um tempo com eles para eles se familiarizarem com os processos da empresa. E por mais que alguns profissionais que vieram já para a LPNet já fossem do segmento, né, de telecom, mas cada empresa tem sua realidade, né? Então, eu fiquei nesse período
dando um respaldo para eles. E aí no momento agora onde teve essa parceria com a Desktop, mudou bastante o formato, então os sócios saíram da empresa. Vem uma nova visão, uma nova gestão. E aí eu acabei tendo a oportunidade de ficar à frente da área administrativa, de recursos humanos e suprimentos, como eu comentei com vocês. Poxa, e aí esse é o novo desafio. Então, entrei na empresa a portinha, né, de 3 colaboradores, e hoje eu tenho o privilégio de estar gerenciando essas 3 áreas de uma empresa SA, capital aberto, que presta contas para investidores todos os meses, que a exigência de uma gestão eficiente é muito grande, né? A cobrança para uma excelência nas entregas é muito grande. E eu estou tendo o privilégio de estar nesse cenário, então consegui vencer todos esses desafios e, lógico, cada dia um aprendizado maior, né? E se adaptar a isso que você falou, você veio junto com a empresa, mas ela teve essa mudança, né, agora recente, vamos dizer assim, com essa parceria, e você ter a oportunidade de se manter, de se reinventar de novo para mostrar para que você está ali, né, para trazer mais resultado, com certeza, porque é o que você falou, vão existir novos indicadores, outras visões que você vai precisar apresentar, apesar de que você já mostrou no passado, daqui para frente é nova história, né? De novo, acredito. Então, entre essa... Você falou de reinventar, o diretor meu fala muito isso. Da capacidade que eu tive de me reinventar e de enxergar as necessidades, né? Então, se eu tivesse atuando hoje como eu atuava há 5 anos atrás, eu não atenderia as demandas da empresa. Legal. Então, realmente é mudança de mindset, né? Eu não sou muito a favor de termos... não, a gente tem inglês, alguns termos, mas são carimbados. Justamente, né? É mudança de visão para que eu conseguisse ter uma oportunidade nesse novo cenário, né? Legal. Então, eu acredito que eu tenha conseguido absorver o que... Eu uso muito esse termo para os meus colegas, né? Então, a gente tem uma bagagem, uma mochila muito pesada que a gente traz aí de 20 anos e a gente teve que parar. Eu usei muito isso no momento transitório da venda, né? Falando com o time, né? Então, a gente tem que ter o discernimento de parar, abrir a mochila e identificar o que é positivo e levar com a gente e o que não serve mais, tirar para a gente ter espaço para colocar mais bagagem, né? Então, eu acho que isso é importantíssimo. Se a gente viver sempre trazendo todos os nossos vícios, né? A gente nunca vai deixar de entregar a mesma coisa. Então, a gente tem que aprender com o que erramos, né? Isso errando que se aprende, mas a gente tem que ter como que eu posso falar? A sensibilidade de identificar o momento que você tem que mudar a sua forma de atuar ou a sua forma de enxergar, porque tudo são ciclos, né? E nesses 20 anos tivemos vários ciclos e eu tive a oportunidade de vivenciar todos eles, né? É interessante, Duda, porque assim, quando você vê uma pessoa de carreira de muito tempo dentro de uma empresa, por exemplo, um bancário, então ele chega a algumas limitações, né, para chegar no cargo maior. E você foi surgindo oportunidades, desafios, e você foi cada vez mais querendo aprender e plantar alguma coisa ali dentro da empresa e ficar forte ali. Isso que eu acho muito interessante até para o pessoal da escola ouvir um pouquinho essa história do Duda, que você não teve medo de entrar de cabeça em cada desafio que foi colocado para você. Você falou, vamos ver o que vai dar. Né? Então isso eu acho que é interessante porque assim, a gente tem uma carreira dentro da empresa, vai consolidando aos poucos, mas não tem tanta mudança quanto você está apresentando para a gente.
né? Tudo que você teve que passar, porque a empresa está mudando, a empresa está crescendo. Então eu preciso também me adaptar e vou crescer junto com a empresa, né? Então, eu penso muito assim, independente de mudança da empresa ou não, mas quando a gente se depara com um problema, nós temos duas alternativas, né? Ou buscar a solução, ou ficar enxergando o problema e buscar uma justificativa para o problema. Uhum. Então, eu acho que isso é importantíssimo para o nosso dia a dia. Se você ficar olhando para o problema, você nunca vai achar uma solução. Uhum. E aí, independente de qual área for ou de que empresa que for, esquece o problema, vamos buscar a solução, né? Vamos enxergar o que causou o problema, né? Uhum. A causa raiz, vamos tratar. Eu vejo muitos profissionais ficam lutando para resolver o problema e não para resolver o que causa o problema. Isso às vezes gera um esforço muito grande e uma eficiência muito pequena, né? Uhum. Não, e é o exemplo, volta da antena. Solução. Solução. Usa lá o binóculo, é o que resolveu na hora o Essa foi muito catador engraçada. A A peneira da piscina. piscina. Mas isso é legal. Eu já ouvi também isso de solução, brincadeira que o pessoal fala, na máquina de pasta de dente, tinha um problema que sempre estavam indo pastas com as caixas vazias, e o pessoal, não, passa num negócio, um detector, o outro falou, não, coloca um ventilador na frente antes de cair na caixa, Poxa! vai assoprando que tá vazio. Tá Então você fala, pronto, resolveu. Então é isso aí, traz a solução depois, o que trouxe o problema para você corrigir a raiz, mas isso é legal, viu, Duda, porque a gente vê muito essa escolha. Você poderia, por todos esses, que eu imagino que assim, teria Desafios. ainda muito desafio que às vezes é difícil lembrar, mas que você deva ter tido, são 20 anos, não é pouco tempo, é bastante coisa para envolver, porque a gente vê desafio de mês a mês, e você podia em algum momento falar, não, chega, não, peraí, não dá mais. E você, não, pegou, falou, joga na minha mão que eu quero tocar, e isso é diferenciado. Eu vejo que olhar dessa forma, pra gente é um aprendizado também, porque não é errado abandonar, mas que é inspirador olhar com essa outra visão, com certeza é um baita de um diferencial, né? Então acho muito legal ter toda essa contribuição, porque reforça, é inspirador mesmo, porque você olha e fala assim, nossa, às vezes eu olho tanto para o problema também e esqueço de falar, não, vamos focar no resultado. Que precisa. Então é legal ter essa visão tão simples de como solucionar também outros problemas, né? E o Bruno, complementando essa questão que eu falei de especialistas, né? Eu acabei não me aprofundando nisso, que surgiu um momento de profissionalização. Eu vejo isso quando a gente fala de crescimento profissional, né? Um gestor, um gerente, ou quando numa empresa que tem uma estrutura maior, que a pessoa queira galgar um cargo de diretoria, presidência, enfim. Essa pessoa, dificilmente, ele vai ser um especialista em alguma atividade. Porque não é isso que esperam de um autogestor, de um autoexecutivo. Esperam que ele saiba tomar as decisões, que ele tenha um conhecimento generalista, e quem vai dar o apoio na tomada de decisão são os especialistas de cada área. Então, e todas na cadeia corporativa têm a sua importância. Então, eu, pela minha história, eu acabei conhecendo tudo. Então, eu costumo dizer que no segmento de telecom, principalmente, eu consigo conversar com pessoas de todas as áreas, né? Mas se eu tiver que discutir com um programador, a linha de programação de um servidor, eu não vou saber fazer. Mas eu sei que aquilo existe. Sabe para que existe, pelo menos. Justamente. Da mesma forma que eu não vou sentar com um contador e discutir de que forma ele está classificando uma conta, para qual centro de custo ele está colocando, porque a especialidade dele é aquela.
mas eu sei para qual finalidade existe aquilo, Perfeito. eu sei da importância e nas minhas tomadas de decisão eu tenho que me preocupar. Opa, se está envolvendo a contabilidade, vamos acionar a contabilidade para ela dar o parecer dela. Então, eu acho que na tomada de decisão a gente tem que estar muito preocupado em estar respaldado de tudo que for possível para você não tomar decisão errada. Quer dizer, você depende também muito, o time faz toda a diferença para a carreira Com certeza. acontecer, então, né? Falando do crescimento que a empresa teve, ela conseguiu trazer bons profissionais que conseguiram atender as necessidades da empresa naquele momento. Senão, provavelmente, não teria conseguido chegar onde chegou. Né? Legal, bom demais. Esses dias a gente estava conversando com o Denis, ele estava falando, né, do trabalhar com as pessoas, né, Bruno, da dificuldade que é. E como que você encara isso diariamente, Duda? Porque você precisa da sua equipe ali, né, muito bem, uma equipe sólida, mas é difícil, é complicado, né, trabalhar com muita gente e claro que você não tem diretamente, o que você disse, a empresa é grande, às vezes nem conhece todo mundo. Mas como que você encara isso, o trabalho em equipe? Ô, Thelma, para mim hoje o principal desafio de qualquer corporação são as pessoas. Não tem recurso financeiro que faça as empresas terem um sucesso se ela não conseguir ter um trabalho muito eficiente com a gestão de pessoas. Então, por mais que a empresa tenha um corpo grande, tem que ter uma liderança segmentada para haver pequenos grupos e que essas lideranças tenham uma proximidade e que busquem, lógico, estar sempre falando a mesma língua, né? Então, que o gerente consiga replicar para os coordenadores para os supervisores, os supervisores para os líderes, a mesma linguagem e a mesma forma de atuação, né? Com a relação, né? Empresa e colaborador. E esse é um desafio muito grande, é muito difícil de fazer isso acontecer, porque nessa cadeia de comunicação, você tem pessoas de perfis diferentes, com mentalidades diferentes, então, às vezes eu estou expondo a minha leitura de alguma necessidade aqui para vocês, e vocês vão replicar da forma que vocês interpretam, e aí é o famoso telefone sem fio, né? E eu acho que, assim, qual que é a forma que eu atuo? Tem N formas de lideranças, né? Mas eu entendo e acredito muito que eu tenho que ser o exemplo para o meu time. Então, eu agrego muito valor para eles. Então, eu sempre deixo claro que o meu papel é tomar a decisão respaldado nas informações e na ajuda que eles vão me trazer. Então, eu transfiro muito a responsabilidade para eles, porque eu estou aqui mais para ser um facilitador. Não tenho o privilégio de estar à frente dessas áreas, mas não sei tudo. Então, eu sempre dou oportunidade para as pessoas exporem, porque para mim, quem está no dia a dia é a melhor pessoa para demonstrar onde ela tem dificuldade, o que ela enxerga de problema. Isso, quando a gente fala desde uma atividade da rotina administrativa até a área de produção de uma indústria, né? Então, se você for lá na ponta e enxergar e acompanhar a rotina, a pessoa vai te trazer muita informação que se você estiver sentado na sua cadeira lá na sua sala, você não vai enxergar. Então, eu gosto muito de estar perto do time, de estar enxergando, de estar vendo o dia a dia deles e de dar liberdade para eles de expor os problemas ou as dificuldades ou de sugestões, porque além de você conseguir ter essa leitura do que está acontecendo, você também agrega valor para o colaborador. Então, eles se sentem reconhecidos de falar, olha, eu fui lá e dei uma sugestão. É lógico que, na minha concepção, não existe a fórmula correta de uma boa gestão. Acho que depende do caso, depende da empresa, depende uma série de fatores. Mas essa é a cultura que eu busco que veio dando muito certo no caminho, né? Justamente. Pô, legal, muito bom. E aí, então?
É gostoso, é inspirador, né, ouvir as pessoas, né, se colocando assim, porque um depende do outro, né, Duda? A gente depende da nossa equipe, a gente precisa confiar na nossa equipe para que isso traga bons resultados, né, para a empresa. E às vezes é complicado, né? Você encontra alguns obstáculos no caminho e como papel de gestor mesmo é você tentar amenizar e trazer o melhor sempre para a empresa, né? E é legal, eu acho que você procurar a todo momento querer estar certo e correto é impossível, Com né? certeza. Então, por isso a equipe ajuda demais, né? Eu costumo dizer que pros meus times que o meu papel é fazer com que os times entreguem o melhor, o que a empresa espera, né, da melhor forma possível, e que eu faço tanto o time fazer as coisas acontecerem da forma esperada pela empresa e também permitir que o time tenha a melhor condição que eles esperam de trabalho. Então, eu sou um intermediador entre as necessidades do time e a necessidade da empresa. Não, legal. E Duda, eu queria que você deixasse um recado para o pessoal que está assistindo. Eu posso fazer uma pergunta? Claro, Gu! Eu queria saber qual é o futuro da internet pro Brasil, com a chegada do Starlink, do Elon Musk lá na Amazônia. Dizem que vai ter um potencial muito grande essas internets de satélite, né? Tanto quem vive na questão do CS, quem do Brasil vai conseguir adaptar as internets tanto da Europa como do Brasil em forma de ping, essas coisas. Local, cidade do interior, como que eles estão vendo essa criação, da chegada da Starlink e tantas outras, essa questão das internets por satélite? Sexta-feira eu estava num fórum lá na empresa para discutir um assunto e desviou o tema e tinha um especialista na área de telecom e fez esse comentário. Vou ser muito franco com essa pergunta, né? Estão pagando para ver. Vamos falar da tecnologia, tudo bem que são cenários diferentes, tá? Mas do que as pessoas, pelo menos que eu tenho contato, né? Tem de conhecimento do que hoje existe de tecnologia, o maior desafio é conseguir com que a distância da comunicação via satélite não impeça o alto desempenho que é o esperado. Então, hoje o maior desafio é isso, a morosidade, vamos dizer assim, para quem é mais da área de gamers, por exemplo, sabe, de questão de ping, que a velocidade de comunicação e tudo mais. Quando a gente fala de um acesso via satélite, é tudo muito mais moroso, demora-se muito mais. Então, existe um mito, com a internet de 3G, né, vai desbancar os acessos físicos, a internet física. Acabou não acontecendo, com o 4G da mesma forma, e com o 5G, até onde a gente está tendo informação, também não vai substituir. Na minha leitura, são tecnologias que se complementam. Então, a gente tendo uma leitura hoje do cenário mundial, o mundo todo trabalha da mesma forma que hoje a tecnologia é usada aqui no Brasil. Então, até então, existe uma defasagem de tecnologia no Brasil? Não. Legal, ela acompanha. Os mesmos produtos que são comercializados aqui são comercializados no mundo inteiro. Lógico que a gente sofre pela dimensão territorial nossa, né? Então, existem algumas áreas do país que ainda falta disponibilidade de banda para atender toda a necessidade de consumo. Mas eu acredito que vai ser algo que complemente. Então, assim, hoje a gente tendo vamos colocar que a rede 5G já estivesse expandida e com abrangência em todo o país. A gente teria um ganho muito maior na mobilidade, mas ainda assim ficaria dependente do alto custo que é a comunicação via satélite. E aí existe uma tarifação por volume de tráfego, que na internet fixa não existe. Então,
eu acho que ainda as pessoas do meio de telecom não estão colocando muitas fichas no que está sendo proposto pelo Elon Musk, mas eu acho que só vendo para a gente saber realmente onde vamos chegar. Né? Legal. Muito bom. Dica, você queria pedir uma dica? Né? Duda, eu queria que você assim falasse um pouquinho, principalmente para os jovens, né, que estão te ouvindo agora. O nome do nosso podcast é Pode Apostar. Então, qual é a aposta que você daria como dica para eles? Assim, olha, aposta na sua equipe, aposta no seu sonho. Tem alguma coisa que você reflete muito e fala isso aí e dá certo? Ô, Thelma, eu acho que a gente tem que brilhar os olhos no que a gente faz. Se a gente não pode focar em dinheiro. Dinheiro é consequência sempre. Sim. Se a gente achar que, olha, vou me espelhar no Bruno, que é empresário da área de educação, porque eu vejo que ele é um profissional bem-sucedido. A gente não vai ter sucesso. Então, a gente tem que ir atrás do que realmente nos traz prazer. Lógico que a gente tem desafio em todos e problemas e dificuldades em todas as áreas, né? E a gente buscar sempre se renovar com conhecimento. Então, conhecimento é muito importante, mas a gente também tem que ter a flexibilidade de identificar, de conseguir colocar em prática o que a gente aprendeu, né? Não adianta a gente sentar numa videoaula ou numa aula presencial e não conseguir linkar. Se você não consegue identificar no seu dia a dia como você vai pôr em prática o que você está aprendendo, não faz sentido. Você está perdendo esse aprendizado. Então, acho que esse é o segredo. Se você não conseguir ter essa sensibilidade de identificar, talvez você esteja em área errada. Ou, às vezes, infelizmente, a pessoa está estudando, mas não tem o privilégio de já poder pôr em prática, né? E aí faz parte, né? Mas quando você estiver atuando no que você estudou, você tem que se pautar, usar muito para suas tomadas de decisão o que você aprendeu. Então, a teoria e a prática se complementam. Não existe quem é especialista na teoria e nunca praticou, não vai conseguir ter um bom desempenho. E o inverso é a mesma coisa. Então, a gente tem em N segmentos do mercado pessoas que têm muita prática, mas que falta teoria e aí erra muito por isso, ou deixa de fazer da forma ideal por isso. Então, eu acho que o segredo é conciliar. Se não tem a oportunidade de fazer um curso de média ou de longa duração, faça cursos pequenos para conhecimentos específicos. Então, não tem oportunidade de fazer uma faculdade, vai lá e faz um curso técnico para você já se inserir no mercado e depois você vai atrás de fazer um nível superior. Ou tem cursos hoje segmentados, a própria Foco tem vários cursos, né? E até cursos gratuitos. O YouTube, eu falo para as pessoas, você tem muita coisa boa que você não paga nada, porque é o adquirir o conhecimento, né? Então, assim, eu tenho uma formação, mas eu preciso agora de algo a mais. Tem coisa que você falou, às vezes 5 minutos. O Bruno sempre chega aqui e fala, Thelma, eu já aprendi com um vídeo 5 minutinhos, rapidinho, eu aprendi então, tal coisa. E exatamente, para você aplicar. Então, faz sentido? Não, então calma. Tem coisas que são para esvaziar a mente, às vezes é legal também. Então, assim, eu vou fazer alguma coisa de artesanato e é bom e contribui. Sim. Agora, não, tá relacionado à área, deixa eu buscar alguma coisa. Então é legal isso aí. Eu também gosto muito disso. Às vezes as pessoas acham que tem que eu tenho que fazer uma super formação. Não. Às vezes, para uma porta de entrada é importante. Iniciou num técnico, iniciou numa faculdade que hoje tem também acessibilidade com valores EAD e tal. Mas, peraí, eu já estou em alguma coisa, eu
preciso evoluir, como que eu vou falar agora para fazer, como você falou lá para as terras lá da fazenda lá que você aprendeu também. Fazer retificação de área. Você teve que procurar em algum lugar e ter um estudo sobre aquilo. Justamente. Pronto, então, e hoje eu falo, se você colocar no YouTube, com certeza vai ter alguém ensinando já como fazer. Dá tudo. Então, assim, é o que você falou que eu gostei, o brilho no olho. Só que você não tem o brilho no olho, você não vai atrás. E aí você já deixa a coisa estacionada e também não adianta você querer dar um salto se você não correr atrás. Eu acho que é tiro curto, né? A gente tem que ir atrás. Hoje, depois da pandemia, ficou muito mais acessível os cursos online e muito mais eficientes, né? Eu fiz alguns cursos que na época existiam, hoje tem online, alguns gratuitos. A FGV tem um formato de Cademp, que eles pegam as matérias dos cursos de MBA deles e segmentam, então você faz específicos. Eu fiz de gestão de projetos e fiz de governança. Legal. E compliance. Então, fiz esses 3. Eu buscava esse tema e eu entendia que ia agregar para mim. Fiz um curso de 3 meses que me trouxe um ganho muito grande. Hoje, a própria FGV, sem querer citar nós, mas já citando na área administrativa. É legal porque a gente até cortando um segundinho, a gente coloca no link pro pessoal, porque quem quiser também é uma dica legal também, pra pessoa entrar ali e procurar. Eles têm vários cursos online gratuitos e eles divulgam bastante no LinkedIn. Então, para a área administrativa, eu acho muito enriquecedor. Eu fiz ontem até da Harvard Business School, lá pelo LinkedIn, de liderança também, um complemento de liderança. Eu trabalho há tanto tempo com liderança também, com mais de 12 anos também com liderança, e sempre renova. Então, domingão na sala, você consegue fazer um curso ali rápido de 30 minutos, às vezes, que é um complemento. É o que você falou, gratuito, um professor da Harvard Business School, traduzido, até o pessoal quiser, legenda e tal. Então, é bem legal, tem bastante coisa assim, né? Conhecimento nunca é demais, né? Então, eu acho que é sempre importante a gente buscar. Hoje, cada dia está mais fácil ter acesso, né? Antes tudo era muito mais moroso e muito caro. Hoje está cada dia mais acessível e mais dinâmico. E a gente nunca vai saber tudo, né? Então, poxa, olha, eu entendo que eu sou especialista em tal atividade. Nunca sei tudo. Então, isso Legal. É importante a pessoa ter isso para si, Claro. né? A gente sempre tem que aprender e todo dia a gente aprende alguma coisa nova. Então, isso é bacana e é importante a gente se espelhar. Se espelhar não, mas a gente ver as pessoas que a gente trata no dia a dia. Às vezes a pessoa que está do seu lado é uma pessoa que vai te apoiar e vai te trazer um ganho enorme só de você ver a forma que ela trabalha. Então, eu acho que é importante a gente ter essa humildade de saber que todo dia a gente está aprendendo alguma coisa, né? Saber ouvir, mas e também ter a criticidade de olhar o contexto como um todo e poder enxergar, né, onde eu acerto, onde eu estou errando, né, fazer essa autocrítica. Acho que isso é primordial para você conseguir evoluir profissionalmente. Legal. Bom, Duda, mais uma vez então quero agradecer. Thelma, se quiser colocar alguma coisa também. Luiz Eduardo Angelici. Não é só isso o meu nome, tá? Não é? Não. Nossa, então nem no LinkedIn tá completo. O que foi escondido? O meu nome é Luiz Eduardo de Lara Campos Dorini Angelis. Nossa, é uma bíblia! Nossa, nem Dom Pedro tinha um nome tão extenso quanto... Verdade! Tudo isso... O com Luiz Eduardo... Não vai caber no Tudo isso texto. pra me chamarem de Duda, né? Simplifica o processo. Não dá nem... Duda, as 4 palavras não dão nem... Não dá nem a primeira, iniciais. a inicial de cada... É verdade. Nossa, são quantos nomes então? São 4 sobrenomes e o nome composto, né? Luiz Eduardo. Nossa. 6 nomes. De imperador pra cima. Essa aqui. Tá bom demais. Mas, Duda, obrigado também. Eu quero agradecer, assim, como um amigo, posso colocar assim também, mas profissional hoje, poder aprender mais ainda desse lado, que é inspirador, de novo falando.
ter esse tempo pra gente colocar aqui. Eu tenho certeza que se a gente aprofundasse um monte de história, a gente ia puxar bastante coisa aqui e ia ficar a noite inteira conversando. Mas obrigado mesmo, viu, Duda, mais uma vez. Já fica, talvez a gente tem bate-papos que a gente sempre fala assim, vamos deixar marcado, esperar o pessoal com gostinho, depois a gente marca um outro para entrar em outros detalhes que a gente tinha anotado, mas que a gente passou porque foi seguindo o negócio. Mas obrigado e quero... sabe o que eu gosto de deixar? Até antes de encerrar, eu gosto de deixar se você puder deixar a rede social, a gente deixa aqui na descrição, porque às vezes o pessoal quer... Não lembro. Mas aí a gente põe na descrição. Tá, mas senão, então, se quiser, mas aí se puder, então, Instagram... LinkedIn, porque às vezes o pessoal conhece mais o trabalho. Não sei se é ativo no LinkedIn, se não, tal, mas às vezes a pessoa acompanha. Me exercito, Bruno. Não sou muito adepto, então, mas eu me exercito para não ficar. Mas fica tranquilo. Depois então a gente coloca na descrição. Pode colocar, né? Lógico, pode. Pode colocar. Vou colocar. Aqui, ó. Davi tá aqui de segurança, administrador. Não, o negócio foi tão. É produtor. Produtor. É produtor. Administrativo da carreira aqui e segurança nas horas vagas. Gente, obrigado. Eu coloco depois vocês colocam na descrição. A gente põe na descrição. Pessoal, não esquece de curtir, compartilhar. Ativa o sininho. Ativa o sininho, inscreva-se no canal para contribuir e fazer essa história chegar em mais pessoas. Que eu acho que é sempre interessante. Bruno e Thelma, foi um prazer. Agradeço demais o convite. É um prazer poder compartilhar um pouco da minha história e saber que a minha história interessou a vocês compartilhar com o público, né? Então, é um privilégio poder estar aqui. Parabéns pelo projeto, muito legal. Continuem nessa pegada aí que vai ser muito bacana. Os que eu assisti até hoje foram super legais e espero que eu possa ter contribuído aí para ser mais um episódio legal. E parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Pessoal, então, até o próximo. Pode apostar. Até mais.